Valeu. Boa noite a todos. Eu vou começar falando sobre o feijão, da Fazelos Vulgares. O nosso trio é composto por mim, Ângela, pelo meu colega Lourenço e pela minha colega Vânia. O feijão, ela é uma leguminosa, ela tem uma grande importância na alimentação, ela fornece os nutrientes essenciais para um bom funcionamento do organismo. Na alimentação, ela é rica em nutrientes essenciais como as proteínas, o ferro, o cálcio e principalmente as vitaminas do complexo B, que são os carboidratos e as fibras. O feijão é o nome genérico para um grande grupo de plantas da família das leguminosas, das fabáceas, e tem como uma característica marcante a ocorrência do fruto do tipo legume, também conhecida como vagem. Esse alimento ele é conhecido pelo nome comum de feijão, mas que nem todas as plantas são dessa mesma espécie. Entre as famílias das leguminosas, as principais espécies são o feijão, que são cultivadas aqui no Brasil, são as Fazelos vulgares, que é o feijão comum do grupo carioca, o preto ou do especial, a Vigna unguiculata, que é também conhecido como feijão calpi ou feijão da colônia, feijão da estrada ou feijão de corda, e o Cajanus cajã, que é o feijão guandu, andu ou ervilha do pombo. A cultura do feijão ela é dividida em 3 safras, com um ciclo, ela tem um ciclo curto de cerca entre 90 dias, até do plantio até a colheita. No Mato Grosso é possível ser feita 3 safras, sendo ela a primeira safra ou segunda safra entre os meses de janeiro a março, a terceira safra podendo ser no mês de junho, no mês de maio e julho, que seria o feijão irrigado, que varia entre 75 a 95 dias, dependendo da sua cultivar. O Brasil ele se destaca por ser o maior produtor de feijão comum, do Fazelos vulgares, entre o mundo. Então, o surgimento do feijão, existem várias hipóteses para explicar a origem dessa semente, que é tão usada no país. Alguns arqueólogos, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, tem uma hipótese que o feijão tenha sido utilizado na América do Sul, no Peru e transportado para a América do Norte. Então, há relatos desse feijão muito antigos que ocorreram na Bíblia, no Egito, nas ruínas de Troia, no Império Romano, nas cortes inglesas e francesas, onde o feijão fazia parte, então, da dieta dos guerreiros que iam para a guerra e assim ajudava para o seu uso e também para o cultivo dessa leguminosa. O Brasil, a Índia, a China, o Mianmar, o México são os 5 maiores produtores, representando mais de 65% da produção mundial dessa leguminosa. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de feijão, com uma produção média anual de 264,8 milhões de toneladas, isso de acordo com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Eu vou falar um pouquinho sobre a descrição do feijão. Os feijões são plantas herbáceas, são anuais, com uma morfologia variável, consoante as cultivares. O sistema radicular do feijão, ele é aprumado e superficial. Ele possui nódulos nas raízes laterais devido à simbiose com o rizóbio. O rizóbio que é a bactéria fixadora do azoto atmosférico. Esse azoto atmosférico ele é indispensável para a formação dos aminoácidos que constituem as proteínas. Então, o feijão absorve esse azoto em forma de nitrato. O feijoeiro ele possui folhas compostas, pecioladas e trifoliadas, e as flores do feijoeiro elas são perfeitas. Ela possui um cálice com 5 sépalas e uma corola de 5 pétalas. E as flores, elas são agrupadas entre 2, 3 ou mais. Então, elas são compostas por um pedúnculo, que seria uma pequena haste que sustenta os botões e que sustenta os botões florais, que forma inflorescência floral. O fruto do feijoeiro é uma vagem, com características variáveis, consoante também as suas cultivares.
O feijão, a escala de desenvolvimento das plantas do feijão divide o ciclo biológico até das fases vegetativa e reprodutiva. Então, essa leguminosa, ela pode passar por vários estágios, elas são subdivididas em 10 estágios, que vai da fase vegetativa e é constituído de 5 fases, e a reprodutiva também de 5 fases. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o estágio vegetativo, que seria o V0, que seria a emergência do grão, da semente, o V1, que seria a sua emergência, o V2, que seria as primeiras folhas, como posso dizer assim, primárias, que surgem da plântula. O V3 seriam as folhas trifoliadas. No estágio vegetativo V4, desculpa, é a terceira folha trifoliada. E na fase reprodutiva, os estágios do R5, que é o começo da pré-floração, onde é que aparece os primeiros botões florais, o R6, que seria a abertura da primeira flor, o R7 seria a formação das vagens, o R8 seria o enchimento e o crescimento das sementes, e o R9, então, a maturação dessas vagens, e onde elas começam a perder a cor e começam a secar. Então, ali tem a imagem dos 10 estágios que a gente tem. Aí, eu vou falar um pouquinho sobre algumas pragas na cultura. Então, essas pragas, elas podem ser foliares, nas folhas, podem ser nas vagens, ou as pragas do solo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a fase vegetativa. Geralmente, as pragas, elas são de solo, na fase vegetativa. E na fase reprodutiva, a gente tem tanto as pragas desfolhadoras, como as mineradoras de folha, mosca branca, vírus, cigarrinha e trips, ácaros, percevejos e lagarta das vagens. As etapas de realização do MIP, que é o manejo integrado de pragas. Então, você precisa fazer um controle dessas pragas, nem sempre é necessário uma intervenção de algum produto químico ou biológico. Então, o importante é a identificação dos danos e a identificação da praga. Então, para isso é feita uma amostragem dessas pragas, a verificação do nível de controle, e para isso poder ser feita essa tomada de decisão. Então, na forma de amostragem da emergência até o estágio 3 ou 4 das folhas trifoliadas, elas devem mostrar as plantas em uma linha de 2 metros corridos, e daí marca-se na linha do plantio mostrando as pragas do solo. Então, nisso se anota o número de plantas, o número de plantas mortas, né? Para verificação de vaquinha, mosca branca, cigarrinha verde e alguns inimigos naturais, é uma amostra das folhas, da parte superior e da inferior, para identificar esses insetos. Para identificar o ácaro branco, é verificar a presença de sintomas no ataque das folhas da parte superior da planta. E algumas outras pragas ou danos devem se mostrar da seguinte forma: a sua desfolha, que é a amostragem visual do nível de desfolha da área, que seria um raio igual a 5 metros, centrada no ponto de amostragem. No caso da larva mineradora, é mostrar o número de larvas com a lupa, de aumento em 10 folhas trifoliadas, que seria esse o ponto de amostragem. Então, ali eu tenho um gráfico, né, que seria o tempo, a densidade de população, a amostragem, se atingiu o nível do dano, sim ou não, e se precisa controlar. Então, seria o controle, monitoramento, a taxologia, biologia e ecologia. O monitoramento das pragas deve ser feito em áreas de até 5 hectares, 4 pontos de amostragem. Até 10 hectares, 5 pontos. Até 30 hectares, são recolhidos 6 pontos de amostragem.
Até 50 hectares, 8 pontos. E até 100 hectares são 10 pontos. Então, nessas áreas maiores, em áreas maiores, é dividido, então, as amostragens em talhões. Eu vou falar um pouquinho agora sobre uma das pragas que ataca o feijoeiro, que é a larva das sementes, que o nome científico dela é Délia platura diptera, que é da família dos dípteras. Os adultos, eles são semelhantes aos adultos das moscas domésticas, que vão dentro de casa, só que eles têm a coloração cinza com cerca de 5 milímetros de comprimento. Essas fêmeas, elas ovopositam no solo próximas plantas ou sementes, em solos ricos de matéria orgânica ou restos culturais. Os ovos são brancos e eclodem entre 2 a 8 dias, e as larvas são branco-amareladas e completamente desenvolvidas, medem cerca de 6 milímetros de comprimento, e a fase de pupa ocorre no solo, no interior de um pulpário, cor de café, durando em média de 9 a 12 dias. Essas larvas da semente, elas penetram nas sementes perfurando o cotilédone. Então, ela destrói parcialmente ou totalmente esses embriões. Isso que resulta na morte da população de plantas. Elas alimentam-se também no interior do hipocólito, em plantas recém-emergidas, ocasionando podridão dos tecidos, doença bacteriana denominada Ervínia caratóvara. Essa é uma bactéria que ela persiste do estágio de adulto, ela é transmitida pela mosca através dos ovos, e as larvas podem também alimentar-se de raízes mais desenvolvidas. Essas larvas da semente, ela tem um controle, então o controle dela seria o nível de controle, para você detectar quando é preciso entrar com alguma ação. Então, são 2 plantas ou com sintomas de murcha em 2 metros de linha. E o controle dessa larva é evitar os plantios precoces, com temperatura do solo baixa e umidade elevada. Então, em regiões com históricos de ataque de praga. Devido a essa pouca importância, não há produtos registrados para a cultura para combate dessa larva da semente. Outra praga também que atrapalha muito a cultura do feijoeiro é o gorgulho do solo. O nome científico é Teratopactus noedicolis. Ele é da família das coleópteras. Os adultos, eles medem de 10 a 15 centímetros, com o rosto curto e quadrado, de coloração marrom acinzentada, com as asas anteriores fundidas, o que impede de voar. Os ovos são amarelados, achatados e ovais, e essas larvas são apodas, com o corpo cilíndrico, levemente curvado, de coloração branco-amarelada, e com uma cápsula cefálica castanha amarelada, com mandíbulas bem desenvolvidas. A pulpa é branca amarelada, do tipo livre, e apresenta traços adulto. Então, nas 3 imagens ali, vocês podem ver ela em fase de pulpa, larva, e ela já com uns 10 a 15 centímetros. Os danos, então, que ela pode causar na cultura. Ela pode causar um corte transversal da extremidade da raiz principal, dano típico em plantas de estágio de folhas primárias. Os sintomas de dano são caracterizados por murcha, secamento e morte de plântulas, e pelo ataque, normalmente, elas são feitas em reboleiras. E o nível de controle, para detectar, se for constatada a presença de mais de uma lagarta por metro quadrado. Então, para isso, deve-se esperar durante 10 dias para realizar a semeadura. Então, realizar o tratamento da semente e também aumentar o estande de plantas. A lagarta rosca, Agrotis y, da família das lepidópteras. Então, essa lagarta rosca, são mariposas, né, de coloração parda escura, amarrom com algumas manchas escuras nas asas anteriores,
Elas medem em torno de 50 milímetros de envergadura. Essas fêmeas, elas efetuam uma postura de 600 a 1.000 ovos sobre as plântulas ou no solo em matéria orgânica. Então, ela possui uma rápida disseminação. O período dessa incubação desses ovos é em média de 5 dias, e as lagartas são de coloração variável, cinza escura a marrom escura, em média 28 dias. As lagartas têm hábito noturno e durante o dia encontram-se na base da planta. Elas são protegidas sob torões ou a poucos centímetros de profundidade do solo na posição da rosca. A fase de pupa dura em torno de 15 dias. Essa lagarta, ela mantém hábitos noturnos, e durante o dia ela fica nas partes baixas da planta para se esconder do calor, né? Essa lagarta rosca, ela causa danos, ela consome sementes no suco do plantio e elas também cortam as plantas dentro do solo. Então, isso causa um dano pelo inseto maior se houver a população elevada dessas lagartas proveniente de plantas hospedeiras na fase de germinação das plantas. Então, é quando, na época do plantio, ela come as sementes e ela raspa o talo rente à terra. E essas plantas mais desenvolvidas podem tolerar o dano por mais tempo, porém, murcham e podem sofrer tombamento pelo vento. Algumas que elas não conseguem derrubar, que elas fazem apenas a mordida, que elas causam apenas o dano, a lesão, essa planta provavelmente não vai chegar até o estágio de maturação, por conta que qualquer adversidade do tempo, ela já vai sofrer a queda, né, o tombamento. Então, quando fazer o controle? É a partir de 2 plantas cortadas ou com mais sintomas de murcha, em 2 metros de linha. E essa lagarta rosca, ela tem um controle cultural, que seria um bom manejo, um preparo de solo que elimine antecipadamente as plantas hospedeiras, um controle químico eficaz, que é o tratamento de sementes com inseticidas precisam ser sistêmicos e que garantam a emergência e o estabelecimento da cultura. Então, essas iscas tóxicas à base de farelo de trigo, açúcar, água e inseticidas, os piretroides, os carbamatos, e a aplicação deve ser distribuída na lavoura como glândulas no final de tarde. Aplicação de inseticidas e deve ser feita no final do dia, bem próximo da base das plantas. Existe também o controle biológico, que são os inimigos naturais, como os microhimenópteros, os dípteros e entomopatógenos. É importante também que se utilize inseticidas de maneira seletiva para evitar que o organismo benéfico seja eliminado dessa área. Aí também temos a lagarta do elasmo, que é o nome científico Elamapalpus lignocelos, que ela é das lepidópteras. Ela é uma mariposa fêmea que apresenta coloração cinza escura e o macho de cor pardo amarelada. Ela mede cerca de 20 milímetros de envergadura. A postura de aproximadamente 130 ovos, ela é realizada individualmente nas folhas, no talo ou no solo, e as larvas são de cor verde azulada e passam por 6 instares de 13 a 26 milímetros. Elas movimentam-se com uma agilidade e constroem casulos revestidos de solo, que ficam nas estradas dos orifícios que fazem na planta. Essa lagarta forma uma câmara pulpal no solo ligada ao caule. Essa lagarta do elasmo, ela perfura o caule próximo à superfície do solo e ao longo abaixo fazem galerias ascendentes no xilema, provocando amarelecimento, a murcha e até a morte da planta. Então, o dano maior ocorre quando as plantas são atacadas na fase inicial do desenvolvimento. Plantas com mais de 20 dias raramente são atacadas, pois elas já têm uma estrutura maior onde o elasmo não consegue atingir a planta.
Também consomem sementes e raízes, e na ausência de plantas podem completar a fase consumindo vegetais mortos. A lagarta do elasmo, ela tem um nível de controle. Se verifica 2 plantas cortadas ou com sintoma de murcha em 2 metros de linha. Tratamento de semente com inseticida LE sistêmico ou aplicação de inseticidas no suco de semeadura. E se o ataque é detectado após a emergência das plantas, então pode-se efetuar uma pulverização de inseticidas com bico de tipo leque, em volume alto, com o jato dirigido para o colo das plântulas. E na aplicação deve ser à noite ou nas horas mais frescas do dia. Ela pode ser aplicada o carbamato, carbaril, o Sevin. Agora eu vou passar para minha colega a Vânia, que ela vai dar continuidade ao trabalho. Boa noite, então. Eu vou dar continuidade à nossa apresentação, seminário a respeito da cultura do feijão, né? Vou falar um pouco mais sobre algumas pragas que atacam essa cultura. A lagarta cortadeira, então, ela tem como nome científico Spodoptera frugiperda. O inseto adulto tem 32 a 40 milímetros de envergadura. A fêmea coloca, em média, 1.500 ovos em massas, variando de 100 a 200 ovos, que são depositados em grupos, geralmente em 2 camadas, e desenvolve-se em 2 a 3 dias. Então, é um ciclo muito rápido. A lagarta passa por 6 instares larvais em aproximadamente 14 dias. A parte frontal da cabeça dessa lagarta madura, ela apresenta um Y invertido de coloração branca. Então, é uma identificação dessa lagarta. A lagarta empupa no solo, na profundidade de 2 a 8 centímetros, e se desenvolve entre 8 a 9 dias. Aí abaixo a gente pode ver 2 estágios dessa lagarta, né, da cortadeira. O próximo assunto seria o dano que essa lagarta causa. Elas cortam as plântulas rentes ao solo, né? Os danos causados pela lagarta, elas têm sido confundidos com os da lagarta rosca, devido à semelhança de seus danos ao feijoeiro e também pela semelhança entre as lagartas. O nível de controle, então, entende-se que 10% das plantas atacadas ou 2 plantas cortadas ou com sintomas de murcha em 2 metros de linha. Então, quando tiver com esses índices, entende-se que seria já efetivo fazer o controle dessa lagarta, certo? O controle, ele trata-se de tratamento das sementes para controle nas fases iniciais da cultura. Eliminação das plantas hospedeiras, no mínimo 3 semanas antes da semeadura. O controle biológico natural deve ser sempre favorecido, né, por meio de boas práticas agrícolas, e citar o uso de produtos seletivos aos inimigos naturais. A liberação de parasitoides, como o tricograma, na cultura é também uma prática a ser priorizada. Ainda não existem produtos registrados no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, para o controle da Spodoptera frugiperda na cultura do feijoeiro. Então, por isso que tem-se muitas práticas de uso de biológicos. Quando há surtos, são usados os lagarticidas acefato e o carbaril, utilizado para o controle de outras lagartas cortadeiras. Outra praga também que afeta muito a cultura do feijão é a nossa conhecida vaquinha verde, ou patriota também conhecida, né? O nome científico dela é Diabrótica speciosa, da família das coleópteras. O adulto é um besouro de coloração castanha, e ele possui manchas escuras no dorso e medem de 5 a 6 milímetros de comprimento. A fêmea põe em média 1.200 ovos no solo e as larvas branco-leitosas com a cabeça e o último segmento abdominal são escuros. Passam por 3 instares no solo em aproximadamente 9 dias. Ainda falando da vaquinha verde, a gente tem algumas imagens abaixo, os adultos das vaquinhas causam desfolha durante todo o ciclo da cultura e podem alimentar-se de flores e vagens. Os danos mais significativos ocorrem no estágio de plântula, pois podem consumir o broto apical
E se ocorrerem altas populações e não houver área foliar disponível, eles podem matar a planta. Então, ela é muito causadora de bastante problemas na cultura do feijão. As larvas alimentam-se das raízes, de nódulos e de sementes em germinação, fazendo perfurações no local de alimentação. Então, aí abaixo alguns danos, né, causados nas folhas, nas raízes e na terceira imagem das vagens. O nível de controle que é estipulado seria 20 insetos por batida de pano, né, a famosa batida de pano, ou em 2 metros de linha. O seu controle efetivo seria com pulverizações, né, com inseticidas de contato e de ingestão, registrado para essas culturas. Abaixo a gente cita 2 produtos, né, o Bulldog e o Decis. E na imagem a gente tem uma vaquinha aí furando a vagenzinha do feijão. Aí a vaquinha diabrótica especiosa é a mesma, então falando ainda da sua morfologia. O adulto apresenta coloração verde com 3 manchas amarelas no dorso, mede cerca de 6 milímetros de comprimento e vive em média 50 a 60 dias. A fêmea põe cerca de 420 ovos, que eclodem em 6 a 8 dias. As larvas são semelhantes à arcuata e também apresentam 3 ístares entre 9 a 14 dias. A pulpa de coloração branco-leitosa desenvolve-se no solo em 6 a 8 dias. Os danos causados, então, por essa vaquinha, eles alimentam-se preferencialmente das folhas, mas podem alimentar-se de flores e vagens, quando a incidência de adultos for alta. Os danos mais significativos ocorrem no estágio de plântula. As larvas alimentam-se das raízes, nódulos e sementes em germinação. O nível de controle, né, são 20 insetos por batida de pano ou em 2 metros de linha. Para seu controle, o método do preparo do solo influencia a população desses insetos. Então, o manejo do solo, né, antes do plantio, ele influencia diretamente na população desse inseto. A ocorrência da larva é maior em sistemas de plantio direto do que em plantio convencional. Tá? Então, um sistema de plantio direto precisa ter um manejo bem mais intenso, né, para controle dessa praga. Os agentes de controle biológico mais eficientes são os inimigos naturais. Celatória, bosque, Cientistes ganseni e os fungos Beauveria baciana e Metarsium anisoplai. Inseticidas químicos aplicados via tratamento de sementes, granulados e pulverização no suco de plantio. Esses seriam os métodos de controle dessa vaquinha. Aqui no quadro, em seguida, a gente vê alguns produtos, né, que são indicados. Bulldog, Confidor, alguns bem conhecidos, alguns ainda, às vezes, pouco usados, né? Metafós, Ortene, né? Sumidão, com produtos piretroides, carbamato, organofosforados, né? Então, são vários os produtos aí que podem ser usados no controle dessa praga, que é a vaquinha. Uma outra praga também, bem conhecida, é a nossa paquinha, o grilo topeira, né? Nome científico Grilotalpa hexadactyla, da família dos ortópteras, né? Os adultos medem cerca de 30 milímetros e possuem coloração parda escura. Eles são insetos de hábitos subterrâneos, cavando galerias no solo e alimentando-se das raízes. Então, com isso também difícil o controle, né? Porque ele não é muito visto, né? Então, como ele é subterrâneo, então o seu controle é ainda mais difícil, tá? Aí abaixo a gente tem uma figura, né, da nossa paquinha. Ainda falando sobre essa praga, são insetos de hábito noturno. As fêmeas fazem posturas em galerias abertas, próximas à superfície do solo, ou quase sempre aderentes às raízes das plantas, né? O que dificulta também a localização delas. Os maiores estragos são verificados quando os solos se apresentam úmidos, né? O que proporciona a maior incidência do grilo.
O nível de controle. O controle de algumas pragas na cultura do feijão calpi, por exemplo, não pode ser feito com o uso de inseticidas, pois eles ainda não têm registro no MAPA, é o Ministério da Agricultura, para aplicação dessas pragas. Portanto, as formas de controle das pragas que não têm esses produtos registrados, né, para esses fins, eles devem ser baseados no controle biológico, ou em controles alternativos, como a aplicação de extratos ou óleos derivados de plantas. Uso de plantas resistentes, ou ainda por meio de manejo cultural, que são formas de controle de pragas mais adequadas para a agricultura familiar, né? Então, entra sempre a questão do manejo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as pragas das folhas. Então, tem imagem do feijão aí, e as folhas também, elas são bastante atacadas por algumas pragas, né, que prejudicam bastante essa cultura. Uma delas é a mineradora, o seu nome científico, Liriomyza, da família Diptera. Os adultos medem cerca de 1 a 1,5 milímetro e vivem por aproximadamente 6 dias. A fêmea pode ovipositar isoladamente dentro do tecido foliar entre 500 a 700 ovos. Cada fêmea coloca, em média, 35 ovos diariamente. Após 2 a 3 dias, nascem as larvas de coloração branco e hialina, e após a primeira troca de pele, tornam-se amareladas. O estágio larval dura de 4 a 7 dias, passando por 3 instares. A pupa, de cor marrom clara e escura, de cor clara a escura, né, desenvolve-se em 5 a 7 dias. Aí abaixo a gente tem 2 imagens, né, dessa mineradora aí. O nível de controle, uma a 2 larvas vivas na folha trifoliada, não considerando as primárias de amostragem, né. O dano, as larvas abrem galerias irregulares entre a epiderme superior e inferior das folhas, formando lesões esbranquiçadas, podendo penetrar nas nervuras. Como dá para ver bem nitidamente na terceira imagem, né? Ela abre e penetra até mesmo nas nervuras das folhas. Quando a população de larvas na folha é alta, ocorre redução significativa da área fotossintética, podendo ocorrer a murcha e a queda prematura das folhas, né? Com isso prejudicando toda a planta. O seu controle é através de pulverização com inseticidas piretroides ou aplicação de inseticidas sistêmicos granulados. E abaixo a gente tem alguns exemplos, né, de produtos Benevia, Cartares, Delegate, o Verimark, então com seus fabricantes, né, seus princípios ativos. Outra praga é a lagarta enroladeira das folhas, né? Acho que todo mundo já viu também. Ela é nome científico Homiodes indicata, da família Lepidoptera. Os adultos dessa praga têm asas amareladas com estrias transversais escuras, né? Como dá para ver na terceira imagem abaixo, medindo 20 milímetros de envergadura e podem viver por 6 dias. A mariposa oviposita em média 330 ovos na face inferior das folhas. Após 4 dias, nasce a lagarta de coloração verde, que se desenvolve em 11 dias. E a pupa dura em média 5 dias. Abaixo nós temos 3 fases, né, dessa lagarta. Certo? A lagarta, a pupa e a mariposa. Lagarta enroladeira das folhas, então, ela causa os danos. Elas raspam o parênquima foliar, rendilhando os folíolos que tornam-se secos. Ela acaba com a folha da planta, na verdade, né? Enrolam as folhas atacadas com fios de seda, que eles usam também para se protegerem, né? Como proteção, onde podem ser observadas no seu interior as lagartas e as fezes, né? Então, tem aí o início do trabalho dela na primeira imagem, a segunda imagem já mediana e a última já a folha toda ela já rendilhada, né, com os seus fios de seda. O nível de controle, então, considerado para prevenção, né, para controle dela, seria 30% das plantas com ponteiros atacados, ou 30% das folhas enroladas antes da floração, né, ou 15 dias de folhas enroladas após a floração. E o controle efetivo dela seria realizar pulverizações com inseticidas específicos. Abaixo também temos alguns exemplos: acefato, Nortox, acefato Fersol, Ampligo,
a cefanol, centauro, coragem, bom, vários inseticidas aí, né, que são usados. A próxima falsa medideira, né, o seu nome científico é Pseudoplusia includens. O adulto dessa falsa medideira é uma mariposa de coloração marrom acinzentada, com 2 manchas prateadas no primeiro par de asas. A fêmea oviposita mais de 600 ovos na face inferior das folhas. A lagarta apresenta coloração verde clara, com linhas longitudinais, esbranquiçadas no dorso. Possui apenas 2 pares de falsas pernas abdominais e movimenta-se como se estivesse medindo palmos. Por isso o seu nome, né? Falsa medideira. A pupa de cor verde fica protegida em uma teia na face inferior das folhas. Abaixo a gente tem uma imagem de uma lagarta em uma folha de feijoeiro. Os danos dela são, atacam as folhas, raspando-as enquanto são pequenas, ocasionando pequenas manchas claras. À medida que crescem, elas ficam vorazes e destroem completamente as folhas, podendo danificar até as hastes mais finas. O nível de controle considerado efetivo seria 40 lagartas grandes por batida de pano, né? E se a desfolha atingir 30% até o final do florescimento, ou 15% tão logo apareçam as primeiras flores. O controle, então, também é realizar pulverizações com inseticidas específicos para esse tipo de lagarta, né? Aí a gente tem um produto deltametrin, né, que é um produto piretroide, entre alguns outros. Aí temos ainda a cigarinha verde, né, que é o nome científico Empoasca craimeri, da família das homópteras, né. Os adultos dessa espécie aí de coloração são de coloração verde, medem cerca de 3 milímetros e vivem em média 60 dias. Cada fêmea oviposita em média 107 ovos. Os ovos são inseridos isoladamente nas folhas, pecíolos ou caule e eclodem entre 8 a 9 dias. Os 5 estágios ninfais são completados em 8 a 11 dias. As ninfas são de coloração esverdeada, semelhantes aos adultos. Não possuem asas e se locomovem lateralmente. Aí embaixo a gente tem algumas imagens, né? Os adultos e ninfas localizam-se normalmente na face inferior das folhas, como se vê aí na primeira imagem. Os danos causados pelas ninfas e adultos que se alimentam do floema da planta, né? Então esse é um dano, sugando a seiva e reduzindo o rendimento do feijoeiro. Os sintomas do ataque caracterizam-se pelo amarelecimento e curvatura das bordas foliares para baixo, seguindo o dessecamento das margens das folhas. Aí a gente tem algumas imagens da cigarinha na folha aí do feijão. O nível de controle, então, considerado efetivo, seriam 40 ninfas por pano, batida de pano, ou em 2 metros de linha. O controle é químico das ninfas e adultos com inseticidas, específicos também para esse tipo de praga, né? A imagem da cigarinha. E no quadro a seguir a gente tem vários produtos, né? O clorpirifos, deltametrin, carbosulfan, vários conhecidos, né? A base de carbamato, órgãos fosforados, né? Alguns sistêmicos, alguns de ingestão, alguns de contato, né? Para controle dessas pragas. Bom, até aqui minha apresentação. Vou deixar as próximas pragas para o meu colega Lourenço. Olá, dando início ao trabalho sobre pragas que atacam a cultura do feijão. Agora a mosca branca, nome científico Bemisia tabaci, biótipos A e B. Sua morfologia: os adultos possuem 2 pares de asas brancas e membranosas recobertos por uma substância cerosa. A fêmea põe de 20 a 350 ovos durante o tempo de vida. A ninfa de primeiro insta locomove-se por algumas horas ou dias até fixar-se na planta. Depois de estabelecida, a ninfa se mantém sértil em todos os outros estádios, até a emergência do adulto.
A duração média da fase de ovo a adulto é de aproximadamente 33 dias. Os danos. Os danos são diretos pela sucção da seiva da planta. Podem ocorrer quando a população de mosca branca é muito elevada. Também é responsável pela transmissão do mosaico dourado. Os danos são mais significativos quando mais jovem a planta for infectada, podendo ocorrer perda total da produção. Após o florescimento, as perdas devido ao vírus são reduzidas. Seu nível de controle. Não existe um nível de controle determinado para a mosca branca. O controle pode ser feito através do tratamento de sementes com inseticidas de carbamatos e sistêmicos ou sistêmicos granulados no suco de plantio. Também pode ser controlado a mosca branca, se faz pulverizar a plantação com fosforados sistêmicos, e também faz o uso de armadilhas de cor amarela, que ajudam a diminuir o número de adultos na área. Alguns produtos utilizados para o controle da mosca branca, os grupos químicos organofosforados, piretroides, carbamato. Agora falar sobre a Trips, que é nome científico, Trips palme. Sua morfologia. Os adultos medem de 1 a 1,2 milímetros de comprimento, apresentam coloração amarelo clara e dourado, sendo a fêmea maior que o macho. Os ovos brancos amarelados são colocados separadamente nas folhas e flores. Os dois estágios de ninfas de 10 e 20 ístares são amarelo claros. Quando completamente desenvolvidos, as ninfas de ínstar jogam-se ao solo, onde se transformam em pré-pulpa e em seguida em pulpa. Os dois estágios pulpais, pré-pulpa e pulpa, também apresentam coloração amarelada, sendo a pulpa imóvel e a pré-pulpa com pouca mobilidade. Os estágios de ovo, ninfa e pulpa duram em média de 6 a 14 dias, respectivamente. Os danos causados são decorrentes da alimentação das ninfas e adultos nas folhas e flores. As folhas inicialmente apresentam pontos brancos na face superior. Pontos prateados surgem na superfície inferior das folhas. Com o tempo, os tecidos mortos necrosam, ficam bronzeados ou ressecam e tornam-se quebradiços. Brotos foliares e botões florais, quando atacados, tendem a atrofiar. Pode também ocorrer uma queda prematura dos botões florais e vargens quando ocorre alta infestação da praga. O nível de controle da Trips é feito com 100 trips em 1 metro, em pano de batida. O controle é realizado pulverizações com inseticidas específicos. Aqui temos uma lista com alguns produtos técnicos e grupos químicos que são utilizados para controle da Trips, de várias espécies da Trips. Os grupos químicos organofosforados, cloronilcotinil, carbamato. Agora falar sobre as pragas das várzeas que prejudicam o desenvolvimento dos grãos. Primeiro, o percevejo manchador dos grãos, com o nome científico Neomegalotomus simplex. Morfologia. O adulto apresenta corpo estreito, cabeça destacada e coloração marrom clara e mede de 10 a 11 milímetros. As fêmeas ovipositam os ovos separadamente, nas folhas e várzeas do feijoeiro. As ninfas são semelhantes às formigas e causam maiores danos aos grãos a partir do 4º instar. Os danos, os percevejos causam danos significativos às várzeas, alimentam-se diretamente dos grãos desde o início da formação de várzeas. Os grãos atacados ficam menores, enrugados, xoxos e mais escuros.
Reduz também o poder germinativo e transmite manchas de levedura provocado pelo fungo Nematosporas corilis, o que causa a depreciação do produto, que em casos pode ter perda total dos grãos, já que a qualidade vai cair muito pelo ataque. O nível de controle é 2 percevejos por pano ou 5 percevejos em 10 redadas na área. Controle. O controle é feito com a aplicação dos inseticidas, aqui alguns produtos e os ingredientes ativos: acefato, cipermectrina, o percevejo verde, ou também conhecido como percevejo fed-fed, o nome científico Nesara viridula. Sua morfologia: o adulto é verde com antenas avermelhadas, mede entre 12 e 15 milímetros, vive por até 70 dias. As fêmeas colocam ovos amarelos, normalmente na face inferior das folhas, em massas de 50 a 100 ovos. As ninfas têm cor verde ou preta, com manchas brancas, vermelhas e pequenos pontos pretos distribuídos pelo corpo. Apresentam 5 ísteres. O período de ninfa dura entre 20 a 25 dias. Os danos: somente a partir do terceiro istas, as ninfas alimentam-se dos grãos com a intensidade crescente até o 5º istas. Sugam as várzeas em grãos de feijão, afetando a qualidade das sementes e reduzindo o rendimento. O nível de controle do percevejo verde é 2 percevejos por pano ou 5 percevejos em 10 redadas. O controle é feito com aplicação de inseticidas, ingredientes ativos: acefato, cipermectrina, bifentrina. Agora o percevejo marrom, nome científico Euschitus rerus. Sua morfologia: é um percevejo marrom escuro com 11 milímetros de comprimento e 2 espinhos laterais no protórax. Os ovos em 5 a 8 por massa são colocados nas várzeas e folhas do feijoeiro. As ninfas de primeiro íster têm o corpo alaranjado e a cabeça preta e passam por 5 ísteres. As ninfas maiores têm a coloração que pode variar de cinza a marrom. Os danos: os percevejos marrons alimentam-se das várzeas e dos grãos, causando danos semelhantes aos demais percevejos. Com um ataque nas várzeas, ele vai prejudicar o desenvolvimento dos grãos e pode ainda transmitir fungos neles, causando a qualidade, causando prejuízos. Nível de controle: 2 percevejos por pano ou 5 percevejos em 10 redadas. O controle também é feito com inseticidas, os mesmos utilizados nos outros percevejos: acefatos, cipermectrina. Agora o percevejo de asa preta, nome científico Edesa. Sua morfologia: os adultos medem de 13 milímetros de comprimento e possuem a cabeça pronoto e escutelo verdes e as asas marrom escuras. Colocam ovos de cor verde clara em fileira dupla, em grupos de 14 ovos em média. As ninfas são verde-amareladas, com desenhos no abdômen, e duram aproximadamente de 35 a 40 dias. Os danos: ele vai sugar as várzeas e a semente do feijão, assim prejudicando a vargem, causando danos e avarias, e os grãos vão ficar bem danificados e bem machucados, causando total depreciação deles, até sendo descartados de consumo ou qualquer utilização. O seu nível de controle é 2 percevejos por pano ou 5 percevejos em 10 redadas. Agora, falando por último da largata das várzeas, com o nome científico de Maruca vitrata. A sua morfologia:
O adulto é uma mariposa com aproximadamente 2 centímetros de envergadura e de coloração marrom clara, que apresenta nas asas áreas transparentes por falta de escamas. Vive cerca de uma semana e a fêmea oviposita aproximadamente 150 ovos nas gemas de folhas e flores. O período de incubação dos ovos é de 5 dias e as lagartas com 5 ístaros alimentam-se de pedúnculos, flores e vargens. A penetração das larvas nas vargens ocorre principalmente onde se encontra em contato com as folhas, ramos ou com outras vargens, e é característico o aparecimento de excrementos. Normalmente empupam no solo e algumas vezes no interior das vargens. Os danos: as lagartas alimentam-se das vargens e dos grãos, destruindo os grãos em formação. A perfuração das vargens favorece a entrada de saprófitas e deprecia o produto final, pela presença de excrementos e grãos danificados. O nível de controle vai ser 20 vargens atacadas em 2 metros de linha. O controle dele é feito com aplicação de inseticida. Os grupos químicos são organofosforado e carbamato, que são utilizados para fazer o controle. Essa foi a apresentação sobre as principais pragas do feijão. E muito obrigado.